Bem, vamos falar de pacotes de onda. Você tem um belo pacote de ondas, não tem todas as ondas, mas tem algumas ondas. Nós vamos ver como elas se combinam. Então vamos lembrar um pouco de Física 2, né, onde nós estudamos ondas clássicas. Ora, se eu tiver uma função y de x e t que obedece esse tipo de equação, ou seja, a derivada segunda com relação à coordenada espacial menos 1 sobre v quadrado da derivada segunda com relação à coordenada temporal igual a zero, essa é a equação de onda. E, portanto, a gente diz que essa função y de xt é uma função da onda, que descreve a onda, seja ela uma onda numa corda, seja uma onda eletromagnética, certo? Qualquer tipo de onda clássica que vocês já tenham estudado. Bom, qualquer tipo não. Uma onda chamada progressiva. Progressiva em que sentido? É uma onda que vai se mover com a velocidade v. Essa constante que aparece aqui no denominador é a velocidade da onda. Claro que o que caracteriza essa onda é o seu comprimento de onda e a sua frequência, certo? E eles estão relacionados, né, pelo produto, ou seja, lambda vezes ni igual à velocidade da onda. Uma propriedade importante dessa equação diferencial é que ela é uma equação diferencial linear, ou seja, você não vê nenhuma potência maior do que 1, tanto para a função y quanto para suas derivadas. E, portanto, eu tenho uma propriedade que eu posso usar que é extremamente importante, que a gente conhece como princípio de superposição. Ou seja, se eu tenho um dado y1 de x e t que é solução para essa equação e um outro y2 de x e t que também é solução, então eu posso combinar essas duas soluções e eu obtenho uma terceira solução, que é a solução mais geral, y de x e t. E isso é obviamente verdade, por quê? Porque se y1 é solução, eu substituo aqui, né, essa equação vai dar o que para y? Vai dar zero. A mesma coisa para y2. Portanto, se eu somar essa solução com essa solução, dando uma terceira solução, obviamente essa função y obedece a essa equação, porque é a soma de duas equações que são nulas, dando uma terceira que também é nula. E isso vale para infinitos y, em princípio, onde cada um desses y obedeça a essa equação. y1, y2, yn. Se todos eles obedecerem a essa equação, a soma de todos eles, ou qualquer combinação linear, ou seja, com coeficientes aqui na frente dessas soluções, também será a solução. Então, só lembrando o princípio de superposição, que vai ser importante para o nosso estudo de hoje. É fácil checar que y1 e y2 vão ter formas ou senoidais, cossenoidais ou exponencial complexa, que a gente vai escrever como se fosse um cosseno. y01 cosseno de 2π x sobre lambda1 menos t sobre o período. T1 sobre o período é a frequência, certo? Então, se a gente extrair o lambda dessa forma, x menos, se eu extrair o lambda, então eu tenho que multiplicar por lambda 1 sobre t, na verdade aqui é t1, né? Estou me referindo a onda 1,
E levando em consideração que lambda 1 sobre T1, 1 sobre T1 é Ni1, ou seja, a frequência dessa onda, e esse produto é a velocidade da onda, onda 1, V1. Então eu posso escrever y01 cosseno 2π sobre lambda 1 x menos V1t. Bom, toda onda progressiva vai ter uma cara desse tipo, x menos uma velocidade vezes o tempo. Se não tiver uma forma funcional desse jeito, não é onda progressiva. Por exemplo, cosseno de 2π sobre lambda x vezes um cosseno de 2π sobre lambda vt, isso não é uma onda progressiva. Ou, em outras palavras, não é uma onda que se propaga, nesse caso, da esquerda para a direita. Bem, o mesmo tipo de solução você pode escrever para a função y2. y2 xt igual y02 cosseno 2π sobre lambda 2 x menos v2t. Então, só para lembrar mais algumas relações, 2π sobre lambda é definido como k, que é conhecido como número de onda. 2π é definido como ômega e é conhecido como frequência angular. V1 e V2, que são as velocidades da onda, a gente chama genericamente de Vp, velocidade de fase, que é dado pelo produto do comprimento de onda pela frequência. Claro que uma velocidade distinta para cada onda, porque cada onda tem um par associado de comprimento de onda e frequência. Bem, meu objetivo aqui é ilustrar para vocês como as ondas se combinam para formar o que a gente conhece como um pacote de onda. Então eu vou fazer um exemplo simples envolvendo somente essas duas ondas e supor que essas ondas possuem K1 aproximadamente igual a K2, ômega 1 aproximadamente ômega 2. Ou, em outras palavras, lambda 1 aproximadamente lambda 2 e Ni1 aproximadamente Ni2. E outra suposição simplificadora aqui, y01 igual y02, eu vou chamar simplesmente de y0. Ou seja, ambas ondas possuem a mesma amplitude. Depois a gente vai fazer um caso com amplitudes diferentes, que é mais realístico, mas por enquanto vamos nos ater a isso daqui. Então, combinando essas duas ondas, somando, a gente vai ter y de x e t, a amplitude comum, vezes o cosseno K1x menos ômega 1t mais cosseno K2x menos ômega 2t. Então, se a gente chamar o argumento desse cosseno de φ e desse outro de θ, então a gente pode usar a relação trigonométrica cosseno de φ mais cosseno θ igual 2 cosseno θ mais φ sobre 2 vezes cosseno θ menos φ sobre 2. Portanto, y de xt, bom, vamos pegar o cosseno de θ mais φ primeiro. Então, eu tenho 2y0. Bom, por que 2y0? Porque tem esse fator 2 aqui na frente, certo? E o y0 já estava aqui multiplicando essa soma. Vezes cosseno K1 mais K2 sobre 2 vezes x menos ômega 1 mais ômega 2 sobre 2 vezes t. Então esse seria o cosseno
de θ mais φ sobre 2. Agora é só multiplicar pelo cosseno de θ menos φ sobre 2. θ menos φ sobre 2 vai dar K2 menos K1 sobre 2 vezes x menos ômega 2 menos ômega 1 sobre 2 vezes t. Aqui eu vou redefinir as quantidades. K1 mais K2 sobre 2 nada mais é do que a média dos Ks, portanto eu chamo de K barra, né, ou K médio. E a mesma coisa para as frequências angulares, ômega médio. E essa outra quantidade, como é uma diferença, eu chamo de ΔK sobre 2, delta ômega sobre 2. O que vai ser curioso aqui é o papel desse produto que está aqui. Ou seja, essa parte envolta em lilás é o que a gente costuma chamar de modulação da amplitude, ou a envoltória da onda. Então é uma onda multiplicando outra onda. São duas ondas progressivas. Como é que fica a cara dessas duas ondas progressivas? Primeiro vamos mexer um pouco com a envoltória. Tomemos a função cosseno da envoltória. Cosseno de ΔK sobre 2 vezes x menos delta ômega sobre 2 vezes t. Isso é a mesma coisa. Cosseno ΔK sobre 2 x menos delta ômega sobre delta k vezes t. Ora, se vocês olharem para essa função, x menos alguma coisa vezes t, isso aqui é a velocidade. Mas a velocidade do quê? Dessa envoltória, que é chamada velocidade de grupo, ou seja, Vg igual delta ômega sobre delta k, que é a velocidade da envoltória ou velocidade do grupo. Vocês devem estar ouvindo um ronco aí no fundo, é o Messi Enobarbos. Ronca demais, meu cachorro. Não dei muita atenção a isso, eu vou tentar eliminar esse ruído. A gente pode fazer a mesma brincadeira, só que agora a parte da função que envolve o K médio e o ômega médio. O que a gente obtém nessa situação, colocando K barra em evidência, é K barra vezes x menos ômega barra sobre K barra t. Portanto, isso aqui é uma velocidade. A gente pode associar a velocidade média como se tivesse uma onda, né, dentro dessa envoltória se movendo com essa velocidade. Bem, esse fenômeno vocês conhecem muito bem, Física 2, é o chamado batimento, né? Então vamos lá, o que é essa figura A que está aqui? Na figura A eu tenho a onda 1 e a onda 2, Y1 e Y2. Vejam que elas têm uma pequena diferença na frequência e comprimento de onda. Portanto, em alguns momentos elas vão estar em fase, em outros fora de fase. Na verdade, em algumas posições. Isso aqui é como se fosse uma fotografia num instante de tempo fixo. Tá? Bem, essa combinação para um instante de tempo fixo vai levar a essa figura de baixo. Essa aqui é a soma das duas ondas. Então, aqui nós temos a envoltória, tá? E aqui nós temos aquele produto cosseno de K barra vezes x menos ômega barra vezes x. Então, essa envoltória, ela se move com aquela velocidade que é a velocidade de grupo, ou seja, Vg, que é igual a delta ômega sobre delta k. Então, a velocidade dessa envoltória, só traçar aqui em verde para vocês enxergarem, é a variação do ômega dividido pela variação do k. Enquanto essa parte de baixo, que está dentro da envoltória, se move com aquela velocidade ômega barra sobre k barra. Lá eu chamei de v barra, mas é na verdade uma velocidade de fase, né? Como se tivesse uma onda ali com uma fase, velocidade de fase bem definida, ômega barra sobre k barra. Então esse é o fenômeno de batimento, que vocês já conhecem de Física 2.
Por exemplo, se você tiver dois diapasões, né, com uma frequência próxima uma da outra, e você bater em ambos ao mesmo tempo, eles vão emitir ondas sonoras. Essas duas ondas vão se combinar formando essa onda desse tipo aqui. E você vai ouvir algo com uau, 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 essa amplitude aumentando e diminuindo. Não só ao longo da distância, como no tempo. Certo. Mas o que tudo isso tem a ver com o pacote de onda? Então vamos lá, vamos dar um passo a mais nessa direção. Vamos supor agora, não 2, mas 7 ondas. Vamos combinar, vamos somar. Só que agora com diferentes amplitudes, frequências e os comprimentos de onda próximos um do outro. Ou seja, o que eu vou classificar como lambda n, o inverso de n. Ou seja, não importa qual é a unidade do comprimento de onda, que pode ser metro, quilômetro, não vem ao caso. Vamos deixar uma unidade arbitrária. Então, o lambda 9 vai ser 1/9, lambda 10, 1/10, lambda 11, 1/11 e assim por diante até lambda 15, 1/15. Então, eu tenho aí 7 ondas diferentes com diferentes comprimentos de ondas mais próximos um do outro. Bom, como K é igual a 2π sobre lambda, então o K9 associado ao lambda 9 vai ser 18 vezes π. K10 associado ao lambda 10 vai ser 20 vezes π. E assim por diante, 22 vezes π, 24 vezes π, até o K15, que é 30 vezes π. Aqui nós temos cada uma daquelas ondas, né? O eixo Y vertical, o eixo X no horizontal, num instante de tempo t fixo. Então essa aqui é a onda Y9, com lambda igual a 9, e o K, que é 2π sobre lambda igual a 18π. E ela tem uma amplitude que é 1/4. Você vê, isso aqui é 0,25, é o máximo do valor de Y. E aí assim por diante, para onda Y10, K é 20π, e o Y0 é 1/3. Tá? O Y11 tem Y0 igual a metade, 0,5, K igual a 22π. Y12 tem o Y0 que é 1, é o maior amplitude, K é igual a 24π. Claro, esses Y0 são todos escolhidos. Foi escolhido aqui para só fazer uma ilustração. O Y13 tem meio de Y0, o Y14 tem 1/3 de Y0 e o Y15 tem o Y0 igual a 1/4. Então essas são as amplitudes dessas ondas, né? Então veja que são amplitudes diferentes, elas caem à medida que eu vou para o lado esquerdo da amplitude Y12, né, para Y11, 10 e 9, e caem também à medida que eu vou para o lado direito da amplitude Y12. Y13 é a metade, 1/3 e 1/4. E é isso, são essas ondas que eu vou combinar para dar uma onda resultante. Vejam só qual é a onda que resulta disso daqui. Está aqui a combinação dessas ondas todas. Vocês já podem perceber claramente que tem uma envoltória aqui, uma envoltória que se propaga para a direita com aquela velocidade de grupo que é delta ômega sobre delta K. Agora o que é curioso é que você pode ver que começam a aparecer outros grupos a partir de uma certa distância, né? O que acontece é que quando você aumenta muito o número de comprimentos de onda entre esse lambda 9 e lambda 15, vai tender a infinito a quantidade de comprimentos de onda entre esses dois valores. O que vai acontecendo é que você vai definir cada vez mais essa envoltória e esses outros grupos vão indo para infinito. Então, basicamente, o que resulta vai ser algo bastante bem localizado, né, em torno dessa região, que é o que a gente chama de pacote de onda, ou seja, resta um único grupo e esses outros grupos vão para infinito. Em outras palavras, aqui a gente tem um resultado que envolve apenas 7 ondas. Se tiver muito mais ondas nesse mesmo intervalo de comprimentos de onda, essas regiões que se somam aqui vão diminuindo em tamanho, se afastando para cá.
enquanto o pacote de onda vai se concentrando em torno desse pico central. Nessa situação, com muito mais comprimentos de onda, a gente não vai ter uma diferença finita entre cada frequência e cada número de onda, e sim uma diferença infinitesimal, ou seja, essas diferenciais na frequência angular e no número de onda. Portanto, a velocidade de grupo vai ser a derivada de ômega com relação a k. Já a velocidade de fase, que é a velocidade com que se propaga cada onda dentro desse grupo, é dado por comprimento de onda vezes frequência, que pode ser escrito como 2π sobre k vezes ômega sobre 2π, que é igual a ômega sobre k. Ou seja, eu posso escrever o ômega como a velocidade de fase de cada onda vezes o número de onda. Bom, nessa situação, a velocidade de grupo se relaciona com a velocidade de fase. Vamos lá. A velocidade de grupo, como a gente viu, é d ômega dk. Usando essa relação que aparece o ômega em função de Vp, a gente pode então escrever d ômega dk é igual a Vp mais k dVp dk. Bem, esse resultado nos diz que a velocidade de grupo vai ser idêntica à velocidade de fase se todas as ondas, quaisquer que sejam as suas frequências, seu comprimento de onda, tenham a mesma velocidade de fase, ou seja, se Vp não depende de k. Nessa situação, dVp dk é zero e a velocidade de grupo vai ser igual à velocidade de fase. Esse tipo de meio em que acontece isso, todas as ondas têm a mesma velocidade, todas as ondas que formam esse grupo têm a mesma velocidade, então a gente chama esse meio de não dispersivo. Exemplos são, por exemplo, ondas eletromagnéticas no vácuo. Todas as frequências da radiação eletromagnética têm a mesma velocidade no vácuo. As ondas de ar, vibrações de uma corda perfeitamente elástica, e aí por aí vai. O contra-exemplo, quando isso daqui não é zero, são os meios dispersivos. Nessa situação, você tem, por exemplo, ondas na água, a luz viajando em algum meio material, onde o índice de refração depende da frequência, e outros exemplos. O próprio elétron, como a gente vai ver mais adiante, a onda, que a gente pode associar ao elétron, na verdade, o pacote de onda, vai ser uma onda num meio dispersivo. O que acontece é que, para esse tipo de onda, cuja velocidade de fase depende da frequência e do comprimento de onda, esses pacotes de onda eles vão se espalhar ao longo do tempo, eles vão começar a se achatar. Porque se a velocidade de fase para cada onda é diferente, então isso vai fazer com que esse pacote de onda vá modificando sua forma à medida que o tempo transcorre. Vai se achatando. Isso é chamado um meio dispersivo e a onda se dispersa. O pacote de onda se dispersa. Muito bem. Uma vez introduzido o conceito do que é um pacote de onda, como ele é formado, vamos discutir agora algumas implicações que estão associadas com esse pacote de ondas. A gente vai chamar aqui de relações clássicas de incerteza. Como eu vou comentar mais adiante, está obviamente associado ao que a gente vai conhecer como princípio de incerteza de Heisenberg. Um princípio extremamente importante na mecânica quântica. E, na verdade, como eu vou comentar mais adiante, talvez a palavra mais correta não fosse incerteza, mas indeterminação. Mas vamos deixar isso para quando eu falar do princípio de incerteza de Heisenberg. Ok. Então, aqui nós temos duas figuras. Uma delas vocês já viram, que é essa daqui, que descreve o nosso pacote de onda devido a essa combinação de 7 ondas. O outro
é essa figura que descreve as amplitudes de cada uma daquelas ondas em função do número de onda. Se a gente definir que essa curva, a metade da amplitude, a gente pode usar o intervalo em K como sendo ΔK, que é igual a 4π nesse caso. Claro, isso é uma definição. Eu poderia usar em 3/4 e definir o ΔK seria um ΔK diferente, ou em 1/3 um ΔK diferente. Mas, no final das contas, a ideia que eu vou passar é válida do mesmo jeito. Tá? Vamos nos ater aqui, então, à metade da amplitude máxima. Certo, agora olhando para o nosso pacote de onda, essa figura aqui, eu vou olhar para a amplitude, o lado positivo de y, né, em função de x. Veja que ele chega até no máximo 3. Se eu pegar a metade, que é 1,5 aproximadamente aqui, eu vou definir a largura desse pico no eixo x positivo, como ΔX. Isso vai ser maior ou aproximadamente igual a 1/12. Tá? Atenham-se aqui à ordem de grandeza. O valor exato realmente não é importante. Agora, se eu fizer o produto dessas duas quantidades, ΔX vezes ΔK, eu vou ter ΔX 1/12. ΔK 4π, que também é aproximadamente 12. Isso dá aproximadamente 1. Ou algo da ordem de 1. Isso que é importante. Essa é a chamada de relação de incerteza ou indeterminação, como eu vou argumentar mais tarde, clássica. Veja que é um resultado que para você pode parecer rudimentar. Né? Lembra que isso depende da definição de quem é ΔX e ΔK para essas duas curvas. Mas a verdade é que se você fizer uma definição razoável, você vai ver que esse produto sempre vai dar algo da ordem de 1. Tá bom? E se você tiver muito mais ondas, onde essas larguras desse pico, né, essa largura vai encolher, e aqui é a mesma coisa, vai se estreitar, né, a largura do meu pacote de onda, você vai chegar cada vez mais próximo de uma relação de indeterminação que te dá o produto da ordem de 1. Então isso vale para qualquer onda clássica, não, conjunto de ondas clássicas que se propagam e se combinam para formar algum pacote de onda. Certo? Isso é muito usado em física, em engenharia, né, em transmissão de sinais. Em particular é usado não com ΔX, ΔK, mas com Δω e Δt. E da mesma forma que você tem essa relação de incerteza com ΔX e ΔK, você pode escrever algo do tipo Δω vezes Δt, a ordem de 1. Então, para você ter, às vezes, uma certeza, uma determinação maior no intervalo de tempo, um intervalo de tempo cada vez menor na medida do seu sinal, você vai ter que ter uma variação na sua frequência muito grande. Basicamente, é isso que essas relações dizem para você. Né? Se você quiser aumentar, por exemplo, o intervalo em ΔK, você diminui o intervalo em Δx. Em outras palavras, se eu quiser um pacote de onda cada vez mais definido numa posição, se eu diminuir essa indeterminação em x, eu aumento a indeterminação em k, que é o número de onda. Tá? Por quê? Porque esse produto tem que ser no mínimo da ordem de 1. Ele sempre pode ser maior, né? Mas se você quer o máximo de precisão nas suas medidas, você vai tentar se aproximar dessa igualdade ou dessa aproximação igual. A mesma coisa para a variação na frequência e tempo. Quanto menor o ΔT, maior o Δω e vice-versa. É isso que nos diz essas relações de incerteza.
Bem, agora vamos chegar onde a gente queria. Vamos falar de pacotes de onda para descrever partículas, certo? A gente já viu na aula passada que se eu quiser tratar a matéria como onda, tenho que, obviamente, ter uma equação de onda e uma solução para essa equação de onda, que é uma função de onda que vai descrever o movimento ondulatório para essa matéria. Por exemplo, o caso do elétron. Nós ainda não vimos essa equação, a gente vai estudar isso mais adiante, é a equação de Schrödinger, mas a gente já discutiu algumas interpretações a respeito dessa função, que a gente chama de função de onda. A interpretação de Max Born, que o módulo do psi quadrado tem a ver com a densidade de probabilidade de encontrar essa matéria, que a gente vem chamando de partícula, em alguma posição x. Então vamos supor que eu estou falando do elétron, tá? Com lambda e ni muito bem definidos, ou seja, comprimento de onda e frequência bem definidos. Então essa função de onda para o elétron, psi de xt, pode ter uma cara que varia periodicamente. Geralmente, na verdade, psi de xt é uma função complexa. Aqui eu vou dar um exemplo simples só para ilustrar. E vou escrever uma função real. Cosseno kx menos ômega t. Então a gente já sabe que a velocidade de fase, a velocidade de onda, né? Ômega sobre k é igual a lambda vezes ni. E a pergunta que a gente deve fazer é se essa onda descreve o elétron, essa velocidade Vp é a velocidade do elétron, é a única velocidade que a gente pode definir aqui para uma onda desse tipo. Tem a forma de um cosseno. Muito bem, usando as relações de de Broglie para a matéria, ou seja, energia e momento, associando essas quantidades que descrevem partículas com outras quantidades que descrevem ondas, que seriam a frequência ni e o comprimento de onda lambda. Substituindo na relação para a velocidade de fase é igual a lambda vezes ni. Quem é lambda? Lambda é h sobre p. E ni é e sobre h. Portanto, e sobre p. E a gente vai supor aqui que o problema é não relativístico. Dessa maneira, a energia pode ser escrita como p quadrado sobre 2m, energia cinética, dividido por p, é igual a p sobre 2m. E lembrando que p é m vezes v, isso dá v sobre 2. Olha só, a velocidade de fase, então, é a velocidade da partícula dividida por 2. Ou seja, uma onda harmônica, uma onda progressiva, sozinho, com essa cara cosseno, obviamente não pode descrever o elétron. A gente sabe que a velocidade do elétron é v. Por definição, a gente está usando isso. O momento dele é a massa vezes essa velocidade. Bem, nessa situação, a gente tem que tentar uma outra descrição para o elétron. E a gente vai tentar pacote de ondas. Se o pacote de ondas for uma boa descrição, a gente deve obter que a velocidade de grupo é a velocidade do elétron, ou velocidade de partícula. O pacote de ondas, o movimento desse pacote de ondas, descreveria o movimento da partícula. Bem, vamos partir novamente da relação de de Broglie, só que dessa vez escrevendo hni como h vezes ômega sobre 2π. E o h sobre lambda como h vezes k sobre 2π. Lembrando que 2π sobre k é o lambda. E a gente vai definir essa constante h cortado
também é chamada constante de Planck, ou constante de Planck reduzida, e com isso a gente vai ter as seguintes relações: E igual a H cortado ômega, e P igual a H cortado K. A partir de agora a gente deve usar muito o H cortado, ele aparece muito mais do que o H, principalmente porque a gente costuma usar mais a frequência angular e o número de onda do que a frequência e o comprimento de onda em mecânica quântica. Ok, tendo essas relações, como é que eu obtenho a velocidade de grupo? Vamos lá, velocidade de grupo. Então, eu estou aqui supondo que o elétron pode ser descrito por um pacote de ondas. Se ele for descrito por um pacote de ondas, a velocidade de grupo é dada, a gente já viu lá em cima, variação de ômega com relação ao número de onda, K. Ou seja, D de E sobre H cortado, D de P sobre H cortado. H cortado é uma constante, aparece no numerador e no denominador, vai embora. Portanto, essa diferença fica dE, dP. Novamente, se a gente supuser o regime não relativístico, onde a energia P quadrado sobre 2m, energia cinética, então a gente consegue obter facilmente a variação da energia com relação ao momento. Isso dá 2p sobre 2m. Nada mais é do que p sobre m. Como p é m vezes v, isso é v, que é justamente a velocidade da partícula como a gente queria. Ou seja, considerando a onda que descreve o elétron não como uma onda progressiva, com um único comprimento de onda, uma única frequência, mas um pacote de ondas, então a velocidade de grupo, que é dE dP, está associada com a velocidade da partícula, que é o elétron, como a gente esperava. Assim, a função de onda psi de x e t do elétron não é simplesmente uma onda senoidal qualquer, mas é uma combinação de várias ondas desse tipo, fornecendo um pacote de ondas. Ou seja, envolve muitos valores de número de onda e muitos valores da frequência. Bom, então, uma vez que um pacote de ondas é capaz de descrever o elétron, esse pacote de ondas, a gente viu um exemplo agora há pouco, com 7 ondas formando um tal pacote. No caso do elétron, é uma infinidade, ou qualquer partícula de matéria que você queira descrever através de uma onda quântica, ela vai ser formada por uma infinidade de ondas, com uma infinidade de comprimentos de onda e frequência. Mas a gente já sabe que essa descrição é uma boa descrição. E dada a interpretação de Max Born, se xt módulo ao quadrado me dá a probabilidade de encontrar o elétron numa posição x num instante de tempo t, então para encontrar um elétron com maior probabilidade numa determinada posição, a gente tem que olhar para o máximo dessa função, que é o módulo de psi quadrado. Como se trata de um pacote de ondas, então a gente sabe também que o módulo de psi quadrado não é nulo nas proximidades desse máximo. Ou seja, tem uma forma, como se fosse um pulso, viajando no espaço. Para cada instante de tempo, essa forma vai mudando, porque é uma onda dispersiva. A gente espera que esse pulso vá se dispersando à medida que se propaga. Bem, essas duas informações juntas permitem dizer o seguinte: existe uma indeterminação, ΔX, que é diferente de zero,
significa que a gente tem uma indeterminação na posição do elétron. Quer dizer, o ponto de máximo me dá a maior probabilidade de encontrar o elétron naquela posição. Mas isso não significa que o elétron esteja ali. Ele ainda é descrito por uma onda, mesmo que seja um pacote de ondas. Então ele tem uma largura, ou seja, uma indeterminação nessa posição. E pelo que nós vimos agora há pouco, como se trata de um pacote de onda, a gente pode dizer que existe uma relação de indeterminação, que é ΔX vezes ΔK, a ordem de 1. Ou seja, quanto menor for o ΔX, ou seja, quanto maior a precisão na posição do elétron, maior será o ΔK. Se eu multiplicar toda essa equação por H cortado, o que eu obtenho é o seguinte: ΔX, H cortado vezes K é P, então, vezes ΔP, na ordem de H cortado. Essa é a relação de indeterminação ou incerteza de Heisenberg, envolvendo a coordenada espacial e o momento linear. Vocês podem fazer a mesma coisa, como há uma relação de incerteza também para ômega e t, se você multiplicar aquela relação de incerteza, vamos lembrar, delta ômega vezes delta t, a ordem de 1, se eu multiplicar isso aqui também por h cortado, eu vou ter uma relação que é h cortado vezes ômega é energia. Então, ΔE vezes ΔT, a ordem de h cortado. Então, esses dois resultados importantes, relação de incerteza, a posição e o momento linear, e relação de incerteza, a energia e tempo, são as famosas relações de incerteza ou princípio de incerteza de Heisenberg. Na verdade, aqui a gente obteve como uma aproximação, eu não tenho nenhum motivo ainda para dizer que isso aqui seja um limite, certo? O que dá para mostrar, se faz em mecânica quântica, é que, na verdade, essas relações são um limite inferior, ou seja, é maior ou igual a h cortado sobre 2, aí vezes ΔT, maior ou igual a h cortado sobre 2. E aqui sim, nós temos um limite inferior para esse produto, ou seja, esse produto nunca pode ser menor do que h cortado sobre 2. O máximo que você consegue, se você medir com muita precisão alguma dessas quantidades, é saturar esse limite, ou seja, igualar a h cortado sobre 2. Mas ele nunca vai ser zero, por exemplo. Ele tem um valor finito, pequeno, porque h é pequeno, mas não é zero. Por isso que você nunca pode medir com precisão absoluta nenhuma dessas variáveis que a gente chama de variáveis conjugadas. Aqui a variável conjugada x é conjugada a p e vice-versa. A energia é conjugada ao tempo e vice-versa. Então, se eu consigo medir com grande precisão a posição, essa precisão nunca vai ser absoluta, ou seja, ΔX nunca vai ser zero, porque senão ΔP teria que ser infinito. Então você conhece a posição, mas a incerteza no momento é infinita. Não faz sentido isso. O máximo que você consegue é uma precisão, um valor muito pequeno para um, e uma incerteza muito grande no outro, uma indeterminação muito grande no outro. E por que a palavra indeterminação em vez de incerteza? Porque lembra, a gente está falando, lembra da dualidade partícula-onda, certo? Não é que você tenha incerteza na posição de uma partícula, você realmente desconhece, ela está indeterminada. A onda que descreve a partícula está viajando, e o que você sabe é que ela não tem uma posição definida.
A onda é dispersa no espaço. Não existe uma posição para a onda, mesmo que seja um pacote de onda. Pacote de onda, você pode melhorar muito, você estreitar o pacote, melhorar muito a indeterminação dessa posição dessa onda. Mas ela continua sem ter uma posição definida. Portanto, não é que você esteja incerto da posição. A posição está indeterminada. Está incerta, por exemplo, existe uma posição, só que você não conhece a posição. Isso não é verdade. Não existe uma posição, ela só está indeterminada. Ela está entre um conjunto de valores, entre um espaço de valores, a coordenada, o x, por exemplo. Entre menos 10 metros e mais 10 metros, por exemplo. Compreende? Por isso que às vezes a palavra indeterminação se encaixa melhor do que incerteza. Para chegar nessa forma precisa para o princípio de incerteza de Heisenberg, tanto para posição e momento quanto para energia e tempo, isso depende de uma definição também precisa para o que são essas incertezas. Por exemplo, ΔX e ΔP podem estar associados à variância na posição e à variância no momento. Ou, se estiver falando de uma distribuição gaussiana, a variância é o sigma. Né? Não sei se vocês já viram isso, devem ter visto talvez em laboratório. Né? É a própria incerteza na medida. E claro, isso daqui é uma maneira simplificada de apresentar esse problema. Em mecânica quântica 1, vocês devem ver com um pouco mais de detalhe, usando relações de comutação, e vocês devem obter lá essas relações de incerteza de uma maneira mais precisa. Mas eu acho que deu para entender de onde surgem essas relações, elas já existem classicamente. No caso da mecânica quântica, aparece o H cortado, que é uma medida do universo quântico. Do ponto de vista clássico, H cortado é zero, então você não teria problema nenhum com incerteza, porque o limite inferior seria zero. Mas para o mundo microscópico, o H cortado tem um peso bastante grande. Aqui nessa figura, só para ilustrar, a gente vê um pacote de onda tridimensional, ou seja, ele se estende nas posições x, y, e na vertical é um módulo de π ao quadrado. Tá? Cada figura aqui é um instante de tempo. Essa bolinha no meio seria a partícula equivalente clássica. O pacote, vocês vejam, ele não tem uma posição definida, mas tem uma posição onde tem um máximo, que é onde mais provavelmente você deve encontrar a partícula se você fizer uma medida, uma detecção dessa partícula. Então esse pacote de ondas, ele está viajando na direção x, certo? E vocês percebam que à medida que ele viaja, então tem t igual a zero, depois um certo intervalo de tempo passou, ele vai se alargando tanto nas direções x quanto na direção y. Depois de um tempo, que é 2 vezes ΔT, já se alargou suficientemente de forma que o achatamento é bastante visível. Isso significa que a incerteza nas posições x e y vai aumentando com o passar do tempo. E aqui, a bolinha que descreveria a partícula clássica. Novamente, o máximo do seu pacote de onda seria a maior probabilidade de você encontrar a partícula em uma determinada posição, num determinado instante de tempo. No próximo vídeo a gente vai fazer alguma discussão do princípio de incerteza. Eu apresentei o princípio de incerteza para vocês aqui. Usamos a descrição de pacotes de onda para fazer a conexão entre ondas e partículas. E o que resta agora é fazer alguns testes para ver se vocês entendem qual é o papel desse princípio de certeza e se de fato ele faz sentido ou não. Então, até o próximo vídeo.